E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, esse vídeo nós vamos tratar de dúvidas que nos foram aparecendo no decorrer do tempo. Basicamente, essas dúvidas estão muito vinculadas a tipo de coroa que eu uso, tipo de cassete, é melhor usar duas coroas ou uma quando eu faço mountain bike, e assim por diante. A maioria das dúvidas começaram a chegar quando eu e o Jorge fizemos o pedal na represa de Mariporã. Aí nós demos uma parada e começamos a conversar sobre os tipos de bikes speed. Foi um bate-papo sem ter nada combinado. Nós começamos a jogar a conversa fora e compartilhamos com vocês os nossos conhecimentos. Então esse vídeo ele pretende aprofundar um pouco mais tecnicamente na parte de relação que você usa na bike. Mas é bom dizer o seguinte, pessoal, não existe resposta pronta para muitas das dúvidas, porque depende muito do ciclista, qual que é a potência dele, como é que ele curte pedalar, o tipo de bike que ele está usando, que tipo de pneu que ele usa. É uma ciência, né? Quando nós estamos falando em ciclismo de alta performance ou de uma performance mais avançada, ela exige que nós analisemos vários elementos para poder responder. Então, como esse vídeo é um vídeo de caráter geral, de cunho geral, a resposta vai ser, em grande parte, na minha opinião, ou naquilo que nós acreditamos ser mais interessante para quem vai fazer os pedais. E vamos que tem assunto. Bom, moçada, vamos começar a mergulhar aí na resposta às dúvidas. Para isso eu vou utilizar duas bikes que eu tenho, porque aí facilita a comparação e serve tanto para quem pedala com Speed como quem pedala com MTB. Eu tenho uma bike Speed, que é uma Mérida, ela tem 11 velocidades, ela tem duas coroas na frente. A maior coroa tem 50 dentes, a menor coroa tem 34 dentes. Ela tem um cassete onde o menor cog, né, a menor engrenagem tem 11 dentes e o maior cog tem 32 dentes. Ela pesa 9 kg, é uma bike de carbono e utiliza o conjunto da Shimano Ultegra. No caso da MTB é uma Ode 7.4, ela também tem 11 velocidades, ela tem duas coroas também, a maior coroa tem 36 dentes, a menor coroa tem 26 dentes, ela tem 11 cogs, o menor cog tem 11 dentes e o maior cog tem 42 dentes, pesa 12 kg, ela é uma bike de alumínio e utiliza conjuntos Shimano SLX. Bom, uma dúvida que eu recebi é se uma bike com maior número de marchas é mais interessante do que uma que tem menor número de marchas. Mas antes de falar de marcha, é bom dizer que o resultado da marcha, né, o número de marchas de uma bike é a multiplicação do número de coroas pelo número de engrenagens, pelo número de cogs do cassete. Evidente que quanto maior o número de marchas, melhor é para o ciclista, porque ele vai se achar no decorrer do pedal. Então sempre vai ter uma marcha que está equilibrada com o que ele espera em termos de resultado. Mas aí temos que fazer uma parte, porque existem bikes que tem 3 coroas e o cassete de repente tem 7 velocidades, 8 velocidades. Normalmente bikes com 3 coroas são bikes de entrada, elas têm um custo financeiro menor do que bikes com 2 coroas ou bike com uma coroa. Então normalmente essas bikes de 3 coroas são para quem está começando no pedal. É ruim? Não é ruim. Eu quando comecei com uma bike eu tinha uma Caloi City Tour com 3 coroas e eu usei durante um tempo, alguns meses, para descobrir a forma de eu pedalar. É fácil pedalar com bike de 3 coroas? É. A troca de marcha nem sempre é tão rápida quanto você espera, né? Existe o problema de você pedalar com a corrente cruzada, mas isso a gente pode tratar num outro vídeo. O importante, pessoal, é você começar a buscar a conhecer o seu jeito de pedalar. Isso nós vamos ver daqui para frente. Um assunto importante que eu tenho que começar a colocar é o cálculo da relação de marchas. O que é esse cálculo? É o resultado da divisão do número de dentes da coroa que você está utilizando pelo número de dentes do cog que você está utilizando. Esse resultado numérico significa que quanto maior ele for, mais está pesada a pedalada, e quanto menor ele for, mais leve está a pedalada. Bom, sabendo desse número, desse indicador que é importante para a gente conversar, vamos dar uma olhada na bike MTB que eu tenho. É um exemplo, né? A maior coroa é 36, então se eu estiver usando a coroa 36
com o COG 11 na bike, eu vou estar girando a roda traseira um pouco mais de 3 vezes. E o inverso ocorre quando eu estou utilizando a menor coroa, que é 26 dentes, com o COG com o maior número de dentes, que é 42, ela vai estar girando 0,61, ou seja, quase meio giro da roda traseira. Bom, vamos utilizar o mesmo tipo de raciocínio para bike speed. Se você estiver utilizando a maior coroa na frente, que tem 50 dentes, e você utilizar o menor COG, que tem no cassete, que é 11 dentes, a cada giro completo da coroa, a roda traseira vai estar girando 4 vezes e meia. Se você estiver utilizando a menor coroa na frente, que é de 34 dentes, com o maior COG que tem no cassete, que é de 32 dentes, a roda traseira vai estar girando aproximadamente uma vez a cada volta completa da coroa. Bom, moçada, vamos dar uma olhada nessa tabela. Nessa tabela nós temos um quadro comparando o resultado da relação de marcha da mountain bike com a speed. Então nas duas nós temos uma relação da maior coroa com o menor COG, e a cada giro completo da coroa, quantas vezes gira a roda traseira. Então para a MTB, quando está com maior coroa com menor COG, gira 3,27, e a speed, quando está com a maior coroa com menor COG, gira 4,54. A coisa se inverte quando nós estamos falando em alívio, com a menor coroa na frente e com o maior COG atrás. No caso da mountain bike, ela tem um resultado de 0,61, ou seja, ela está girando um pouco mais de meia roda a cada giro completo da coroa. E no caso da speed, é uma relação de coroa com 34 dentes, com um COG maior de 32 dentes, então a speed gira 1,06 a cada giro completo da coroa. O que significa dizer que quando você está com a maior coroa na frente, com o menor COG atrás, a speed gera mais velocidade. Mas em contrapartida, quando você está com a menor coroa na frente, com o maior COG traseiro, a mountain bike te dá mais facilidade para você encarar subidas. Mas, pessoal, tem alguns fatores que nós temos que levar em consideração. Um deles é o ciclista. Mas antes disso, vou dar uma olhada nessa tabela aí. Quando você está na mountain bike utilizando a maior coroa com o menor cassete, que é 11, a roda traseira está girando 3,27 vezes, perfeito? Mas se você estiver numa speed, você começa a ter mais velocidade, ou seja, mais giro na roda traseira, já a partir da engrenagem 14 na speed, no caso da minha speed. Então você tem 4 COGs antes do menor COG, você já começa a ter um resultado maior em termos de velocidade. Significa dizer que quem está na speed nunca vai conseguir ser alcançado por alguém da mountain bike? Aguenta aí, pessoal. Bom, uma pergunta que nós recebemos foi se um ciclista de mountain bike consegue manter a mesma velocidade de um ciclista de bike speed. Evidente que podem ter várias formas de responder, mas eu vou tentar responder de uma forma muito objetiva. Para isso, imagina que tem 2 ciclistas, 2 amigos, um de mountain bike e um de speed, estão pedalando na mesma estrada. Os dois estão utilizando a maior coroa que eles têm na bike, ou seja, o ciclista de mountain bike utiliza a coroa com 36 dentes, o ciclista de speed utiliza a coroa com 50 dentes. Os dois também estão utilizando o menor COG da bike, de cada bike, que tem 11 dentes. Então a relação do ciclista de mountain bike é 36,11, e vamos dar uma olhada nessa tabela. Então ele está utilizando 36,11, a cada giro completo da coroa, a roda traseira gira 3,27, um pouco mais de 3 vezes. O ciclista da speed está com a relação 50,11, a cada giro completo da coroa ele gira 4 vezes e meia. Se o ciclista que está utilizando a mountain bike quiser ficar do lado do ciclista que está utilizando a speed, ele tem que acelerar em aproximadamente 40% o seu giro, para poder fechar o giro junto com o ciclista da bike speed. Então assim, se o bike speed está girando rápido, ele tem que girar 40% mais rápido para poder ficar lado a lado com o da bike speed. Se o cara da bike speed tiver com relações mais confortáveis, tipo 50-12, 50-13, 50-14, evidente que o percentual vai reduzindo.
Moçada, tudo depende da velocidade que você está completando o giro completo da coroa. Então, se o ciclista de speed estiver girando mais suave e o ciclista de bike, mountain bike, estiver mais rápido, com certeza ele vai acabar passando, mesmo levando-se em consideração alguns fatores externos. Então, a aderência do pneu no asfalto e assim por diante, né? Não vou entrar nesse detalhe não. Mas é possível, respondendo à pergunta, que um ciclista de mountain bike consegue literalmente pedalar com maior velocidade que um ciclista de speed. Isso já aconteceu comigo e com meus amigos algumas vezes, mas, moçada, cada um é cada um e existem diferenças na forma de pedalar e cada um tem que saber o quanto ele consegue pedalar no decorrer do tempo para fazer seu pedal de boa e no tempo esperado. Bom, vamos imaginar agora que esses dois ciclistas chegaram numa subida. O ciclista de speed já colocou na sua menor coroa na frente, que tem 34 dentes, com o seu maior cog, que tem no cassete, que é 32 dentes. A cada giro completo da coroa, a roda traseira gira aproximadamente uma vez. Dá uma olhada nessa tabela. Aqui vocês podem notar que o ciclista de mountain bike consegue um resultado melhor em termos de leveza para subir, para pegar essa subida, até usando a coroa grande. Com certeza, em subida, a mountain bike é insuperável. Agora, significa dizer que a pessoa de mountain bike sobe mais rápido do que quem está com speed? Não, vai depender do ciclista. E não necessariamente o fato de você ter uma relação maior, mais suave ou mais pesada significa dizer que você vai estar na frente do outro ciclista. Bom, ficou faltando falar das bikes que tem somente uma coroa na frente. Na minha opinião, se você é um ciclista que quer pegar diversos tipos de trajeto, tem uma pedalada mais tranquila, vai para a bike com duas coroas, seja ela mountain bike ou speed, você tem uma relação melhor em termos de oferta de marchas para você usar. E assim que você ganhar experiência, souber claramente como funciona o seu corpo em relação à pedalada, você pode partir para uma coroa, porque esse pessoal que tem bike de uma coroa conhece muito claramente qual é o seu desafio. Inclusive, numa eventualidade, ele troca o tamanho da coroa, ele troca o cassete. Então existe uma busca por resultado que não necessariamente vale para todos os ciclistas. É bom lembrar que normalmente quem está pedalando com uma coroa, fica atento, que é um pessoal de pegada forte, é um cara que já está muito habituado a fazer pedal, e ele tem todas as características que o habilitam a pegar reta com velocidade, a pegar subida. Mas enfim, é uma decisão difícil ir para uma coroa. Eu recomendo para quem é iniciante, mesmo tendo algum tempo de pedal, só ir para uma coroa assim que ele tiver uma consciência do que ele espera de resultado. Bom, para finalizar, eu fiz uma tentativa na minha bike speed. A minha relação era 50-34. Eu notava que quando eu estava em reta eu tinha muito gás para dar ainda. Eu resolvi mudar as coroas da frente. Eu fui para uma relação 53-36. Moçada, não tenha dúvida, na reta eu me senti bem demais. Porém, na subida, tem uma subida aqui em São Paulo que a gente faz numa estrada chamada Romeiros. Ela tem uns 2 quilômetros. E quando eu fui pedalar com minha 53-36 na frente, eu coloquei a menor. Olha, eu quase quebrei em determinados trechos onde a inclinação era mais acentuada. Pode parecer muito pouco a diferença, mas a diferença para mim ela foi cruel. Eu tive que retornar para a minha configuração original, que era 50-34. Então você mudar a relação de uma bike não é fácil e você tem que ter uma consciência corporal muito grande, porque de repente você troca, faz um investimento, como foi meu caso, e o resultado no final não é aquilo que você esperava. Então muita consciência na hora de você pensar em trocar a relação da sua bike, o conjunto, porque é um investimento e ele normalmente é salgado e pode ser que não dê o resultado que você está esperando. Espero ter respondido ao questionamento que eu recebi, que uma pessoa está buscando literalmente trocar o seu conjunto, buscando uma relação melhor para ela pedalar em reta. Em reta, moçada, você pode ter um bom resultado, mas pode ser que você perca em subida.
Bom, vou dar uma fechada aí. Passei aí por algumas dúvidas e eventualmente por outras que devem ter aparecido na cabeça de vocês enquanto eu estava falando. Se foi esse o caso, deixa aí nos comentários, a gente começa a responder pontualmente, ou manda um e-mail para a nossa caixa postal do canal, e aí nós vamos tratando caso a caso. Moçada, é isso. Espero ter atendido a necessidade que foi formulada quando apareceram as dúvidas. Valeu!